Disciplina Estatística, distribuição de frequência por intervalos ou classes. Temos aqui mais um exercício do livro Curso de Estatística do Fonseca, capítulo 5, página 118. Temos aqui uma tabela com os dados fornecidos no exercício e aqui nós vamos calcular o N, a quantidade de dados que nós temos aqui, o número máximo, o número mínimo, a amplitude total, a quantidade de classes que nós teremos e a amplitude de cada classe. Para calcular o N, então, nós vamos inserir uma função na categoria Estatística, contar valores. E aqui ele calcula o número de células que não estão vazias. Então, eu dou OK. No valor 1 ali, eu vou selecionar aqui os dados. OK. E ele me deu que eu tenho 100 dados aqui. Para calcular um valor máximo, nós vamos novamente inserir uma outra função, categoria Estatística. A função chama-se máximo. Mesma coisa, selecionamos aqui os nossos dados e ele me retorna o valor máximo. Agora vamos calcular um valor mínimo com a função também estatística chamada min. Da mesma forma, selecionando todos os dados, ele me retorna o valor mínimo. A amplitude total, nós sabemos que é o valor máximo menos o valor mínimo. E temos então a amplitude total. A quantidade de classes que nós teremos, nós vamos calcular então através da fórmula de estágios, que é igual a 1 mais 3,3 vezes o log do meu N. Temos 7,6 classes. Vamos arredondar então para cima. Para fazer o arredondamento, nós vamos recortar a nossa fórmula e inserir uma nova função, agora da categoria matemática, arredondar para cima, e a função que eu retornei eu vou colar aqui no num, e o número de dígitos que eu quero após a vírgula é 0. Então temos 8 classes. Cada classe então vai ter uma amplitude que nós vamos calcular, dividindo a amplitude total pela quantidade de classes. 4,875 é o resultado. Também vamos recortar essa fórmula e novamente arredondar para cima. Então nós temos 8 classes com amplitude 5 cada uma. Desta forma, nós vamos construir nossas classes, começando do valor mínimo, somando 5. Então teremos o limite inferior e o limite superior de cada classe. Para calcularmos a frequência absoluta de cada classe, nós vamos usar a ferramenta histograma.
A ferramenta histograma, nós precisamos fazer a construção de um bloco. Este bloco tem que ser digitado aqui com o número máximo que vai aparecer em cada classe. Aqui na primeira classe, por exemplo, vai aparecer do número 151 até o 155, pois o 156 não entra nesta classe. Então eu quero que meu bloco comece com os números menores ou iguais a 155. Como eu já tenho a amplitude da classe, eu vou calcular o próximo número, somando 155 com o meu H, que é 5. E faço isso para as demais. Então nós temos o nosso bloco montadinho. Agora na aba Dados, Análise de Dados, Histograma. No intervalo de entrada eu seleciono todos os dados. No intervalo do bloco eu coloco o meu bloco. Neste caso eu não utilizei rótulos, então não marco rótulos e peço para sair no intervalo uma célula em que eu queira. E temos aí todas as frequências de todas as classes. Feito isso, podemos copiar e colar. As demais frequências são calculadas conforme o vídeo anterior. Aqui nós temos o cálculo do ponto médio de cada classe. Para calcular o ponto médio, então eu vou pegar o limite superior, somar com o limite inferior, vou colocar entre parênteses para priorizar esta operação e dividir por 2. Para calcular os demais, basta eu somar o primeiro com a amplitude da classe, que é 5. Feito isso, eu posso copiar a mesma fórmula para as demais. A nossa tabela de distribuição completa ficaria desta forma.